Sabe, muita gente olha para a Bíblia e vê, bom, uma coleção de textos antigos, meio complicados, né? Mas e se a gente pensasse nela de outro jeito? E se, na verdade, ela for uma biblioteca inteira, super bem organizada, contando uma única e grandiosa história? É uma coisa curiosa, né? Parece que, desde sempre, a consciência humana tem essa programação, essa necessidade de olhar além do que os olhos veem. A gente se pega fazendo aquelas perguntas gigantes: de onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde tudo isso vai? É uma inquietação que está no nosso DNA, atravessando todas as culturas e épocas. E essa busca universal, essa tal abertura no coração, fez a humanidade trilhar muitos, mas muitos caminhos para tentar entender o que é o divino. Civilizações inteiras foram construídas em cima dessa tentativa de preencher esse vazio. Ao longo da história, essa tentativa de olhar para cima, de dar algum sentido ao divino, acabou gerando basicamente dois tipos principais de resposta. E o interessante é que as duas partem do mesmo lugar, da humanidade tentando, por conta própria, alcançar os céus. E esses caminhos se manifestaram de duas formas principais. De um lado, o politeísmo, que meio que fatiava o divino em vários deuses, cada um com paixões e dramas bem humanos. Do outro lado, a ideia de uma força impessoal, sabe? Uma energia cósmica com a qual se busca uma união, um êxtase. Mas percebe o ponto em comum? Nos dois casos, é a humanidade que está construindo a escada, definindo os rituais, tentando chegar no divino do seu próprio jeito. E essa frase de Agostinho de Hipona, nossa, ela vai direto ao ponto. A grande limitação de uma busca que parte só do ser humano é que, no final, o risco é de acabar adorando um reflexo de si mesmo e não algo que seja, de fato, maior. É exatamente aqui que a narrativa bíblica chega e vira o jogo completamente. Em vez da humanidade construindo uma escada para cima, a história propõe algo radicalmente diferente, uma intervenção que vem de cima para baixo. Então, a grande virada é essa. A história da Bíblia não começa com a humanidade descobrindo Deus. Começa com Deus se revelando à humanidade. E isso muda toda a dinâmica. E essa revelação não vem como uma teoria filosófica ou um conceito abstrato. Não, ela começa com um chamado bem pessoal, a uma pessoa específica, Abraão. É esse chamado que dá o pontapé inicial num relacionamento único, e a história desse relacionamento é contada e estruturada numa coleção de textos que a gente conhece como Tanar, a Bíblia hebraica. Ok, então, como é que essa história foi organizada? Porque o Tanakh não é só um livro jogado de qualquer jeito. Ele tem uma organização bem inteligente em três partes e cada uma delas tem um papel fundamental na construção dessa grande narrativa. A lógica aqui é brilhante. Pensa assim: primeiro vem a Torá, que significa instrução. É a base, o alicerce de toda a história e da aliança. Depois chegam os Neviim, os profetas. Eles agem como uma espécie de consciência, sempre chamando o povo de volta para esse alicerce. E por fim, temos os Ketuvim, os escritos, que mostram a resposta humana a tudo isso. É a história sendo vivida, na prática, em forma de poesia, sabedoria e oração. E é super importante a gente entender o que cada parte significa de verdade. A Torá não é só um livro de leis, é a instrução, a narrativa principal. Os profetas não estão lá só para prever o futuro. A principal função deles é interpretar o presente à luz da Torá. E os escritos? É ali que a gente vê a fé na prática, nos salmos de angústia e louvor, nos provérbios do dia a dia. Juntas, essas partes criam uma narrativa super rica, com várias camadas. Muitos séculos se passam, e aí surge uma nova coleção de textos. Mas atenção, não como algo para substituir o que veio antes, e sim como uma continuação, com raízes bem profundas nesse fundamento. E o jeito que o Novo Testamento faz essa conexão é simplesmente genial. Ele não começa do zero. Ele abre com uma genealogia que diz: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Quer dizer, ele imediatamente ancora essa nova fase da história nas promessas antigas do Tanakh. É como mostrar uma flor que brotou de raízes muito antigas. Tem outra frase de Agostinho que é perfeita para isso. Ele diz que o Novo Testamento é apresentado como o grande cumprimento da história que a Bíblia hebraica começou a contar. Uma coisa revela a outra. Certo. Então, dando um passo para trás e olhando para essa estrutura toda, de longe, qual é o objetivo final? Por que organizar tudo dessa forma tão complexa?
A resposta parece estar na ideia de missão, não privilégio. A escolha de um povo específico, começando lá com Abraão, nunca foi para excluir todo o resto. Pelo contrário, a Bíblia apresenta isso como uma estratégia: revelar o caráter e o plano de Deus para toda a humanidade através da história de uma família específica. No fim das contas, tudo converge para isso aqui. O número 1. Uma única história unificada, contada através de 2 testamentos e dezenas de livros, mas sempre focada numa única questão central: como um Deus santo escolhe se relacionar com uma humanidade imperfeita. No final, essa estrutura toda sugere uma coisa: o texto não é só um objeto antigo para ser analisado, é uma história viva, que continua chamando por uma resposta de quem decide mergulhar nela.